Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a você que nos assiste pelo YouTube. Nós hoje vamos estudar a Parashá Vayetze, que vai nos contar a história de quando Jacó sai da terra que ele se encontra, ali onde está seus pais, e vai para Harã, para conhecer sua esposa e ter toda a história dele desenvolvida. Para tanto, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Diz assim: E saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã, e se encontrou no lugar. E dormiu ali, porque se havia posto o sol. Tomou das pedras do lugar e os pôs à sua cabeça, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada estava apoiada na terra, e o seu topo chegava aos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: Eu sou o Eterno, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti a darei, e à tua semente. E será a tua semente como o pó da terra. E te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E por ti serão benditas todas as nações da terra, e por tua posteridade. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei, até que eu faça o que falei por ti. E despertou Jacó do seu sonho e disse: Certamente o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos e pedimos que, ao meditarmos na tua palavra, o Senhor venha falar com cada um de nós, pois oramos no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Meus irmãos, na parashá passada, nós falamos sobre a vida de Isaac, parashá Toledot, e do encontro dele com Rebeca, do nascimento dos filhos. Falamos sobre a preocupação de Isaac em transmitir a herança que ele havia recebido do pai, que era uma herança de bênçãos físicas, mas principalmente espirituais. Falamos sobre a questão de Esaú ser o primogênito e aquele que deveria ter o direito à primogenitura, a bênção da primogenitura. Falamos do desprezo que Esaú demonstrou para com esse direito de primogenitura, da busca de Jacó por esta bênção e da mente de Esaú, depois que Jacó recebeu a bênção, que ele pensava em tirar a vida do irmão, e também da saída, da ordem do pai para que ele saia e vá para Harã. E o que nós percebemos na parashá passada? Que Esaú, ele era um homem, Esaú e Jacó, duas características que podem fazer parte das nossas vidas, todos nós. A característica daquele que está inserido na bênção por um direito apenas, né? Mas com a sua alma ele não está dentro da bênção. Há uma promessa para ele, há todo um contexto de fazer parte do crescimento de uma nação que seria aquela que ia ser sacerdote entre as nações, da onde viria inclusive o Mashiach, mas uma bênção que havia sido transmitida a Abraão, que Abraão transmitiu para Isaac, e Isaac agora precisava transmitir para alguém, e ele tinha 2 filhos.
Os dois que nasceram no mesmo dia, porém um nasceu alguns minutos antes. Segundos, né? Porque Jacó saiu agarrado ao calcanhar do irmão. Mas no crescimento desses jovens, que depois se tornaram adultos, nós vemos a questão das escolhas que eles fizeram. Um escolheu viver a vida dele. O bem-estar dele era importante. E o outro escolheu conhecer o Eterno. Vivia em tendas. Aqui está dizendo que ele vivia estudando a Torá. Era um homem de paz. E dentro disso, quando nós somos pessoas que estamos muito preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa condição física, às vezes nós deixamos de lado as questões espirituais. E nós vemos isso claramente aqui nesses dois homens. Por quê? Por causa de uma condição física, de uma questão, um homem caçador, vindo do campo, estava com fome, vende o direito de primogenitura para o irmão por um prato de comida. Um prato de lentilhas. E diz, não, para que eu quero? De que me serve o direito de primogenitura? Ou seja, era só questões materiais. Se eu estou pronto a morrer de fome, me dá a comida aqui. E ele vendeu. E Deus viu isso. Deus viu isso. E Deus honrou isso. Depois, tem toda aquela história que já falamos semana passada, sobre Jacó ter que se vestir da roupa de Esaú, ir lá receber a bênção, e que Esaú, embora tenha vendido, não gostou depois do resultado, queria tirar a vida do irmão. Mas enfim, isso foi o que nós estudamos até semana passada, essa paraxá que falou da vida de Isaac e abarcou todos esses assuntos. Agora, nós vamos entrar na paraxá Vayetze, numa sequência de 6 paraxot que vão tratar da vida de Jacó. E aí vai acontecer muitas coisas. Nós vamos ver desde a saída dele, né? Encerramos lá com o pai enviando ele para Harã. Então, desde a saída dele até a chegada no lugar, né? Esteve no lugar onde ele teve esse sonho da escada, o Eterno confirmando a bênção. Veja, até então ele dizia, o Deus de meu pai. E agora, Isaac, que havia transmitido a bênção para ele ali, mais ou menos sem saber que era para ele, e depois confirma, quando envia para Harã, ele confirma a bênção, ele abençoa de novo, ele repete a bênção para Jacó, e agora Jacó no caminho, indo para o local onde o pai mandou, Harã, ele para num lugar. Que lugar? O lugar, não é qualquer lugar. O lugar. O lugar aonde ele colocou ali uma pedra para ele encostar a cabeça dele, para dormir, e ele teve um sonho, como se aquela pedra fosse o primeiro degrau de uma escada que levasse até o céu. E ali o Eterno confirma a bênção do Pai para ele. Farei de ti uma nação de sacerdotes, né? Essa terra que você vai ver vai ser para os seus herdeiros. E o Eterno confirma a transmissão. Interessante, irmãos, tinha muita coisa que nós poderíamos falar aqui sobre o tempo que demorou de Jacó, desde que Jacó saiu, como falamos o ano passado, desde que ele saiu de Beersheba até Harã, que demorou anos, em que ele esteve na escola de Éber, aprendendo as coisas relativas à Torá, e depois a chegada dele lá. Vamos lá na frente, em outra paraxá, falar sobre, quando nós formos conversar sobre o receio de Jacó em encontrar com Esaú. Será porque Jacó era fraquinho? Não, Jacó não era fraquinho. Nós vamos ver aqui que Jacó chega no local e ele pega uma pedra e arrasta aquela pedra para que
as pastoras lá de Labão pudessem dar de beber as ovelhas, e depois, então ele era um homem forte também. E depois lá na frente falaremos sobre isso, que na verdade é porque ele não queria guerra com o irmão, diferentemente do irmão, que era um homem de solução das coisas, segundo as razões deste mundo, ele era um homem que ele entendia as questões espirituais, ele enxergava além dos fatos, como nós vemos aqui. Então ele ia além. O Eterno, ele deixa muito claro, eu não vejo como vocês veem, eu vejo de forma diferente. Ele ia além. E aí, meus irmãos, nós vemos então que desde esse momento da saída de Jacó, passando por essa questão do sonho, da escada, que o Eterno sempre atuou na vida de Jacó. O tempo inteiro. Não quer dizer que Jacó não tivesse lutas. Ele teve problemas, e os irmãos sabem muito bem. Ele teve muitos problemas com Labão. Labão perseguiu, a gente vê a história de Jacó. Que coisa linda, né? Olha, ele chegou, ele não tinha nada, em tese, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas da riqueza que ele saiu, é como se ele chegasse quase que sem nada e saiu de lá rico, porque o Senhor abençoou, embora Labão o tivesse tentado sabotar. Então não importa se as pessoas que estão à tua volta estão tentando te sabotar, seja você uma bênção, seja você o servo do Senhor, confie no Senhor. Porque o Senhor vai te abençoar, embora essas pessoas alguma pessoa possa estar contra você. Então veja bem, ele caminha, né? E lá o Senhor o enche de riquezas. Como? Fazendo com que nascesse mais ovelhas para Jacó do que para Labão. Não que Labão também não tivesse, ele estava lá, estava cumprindo o papel dele, mas Jacó cresceu muito. Então, irmãos, muitas coisas eu poderia falar aqui, mas eu quero falar acerca da escolha de Jacó. O que ele escolheu, e esse é o tema da nossa mensagem. Escolhe a bênção, escolhe a vida espiritual, escolhe resolver as coisas segundo a mente de Deus. Eu sei que nós temos muitas vezes, os nossos pensamentos, a nossa razão nos leva a querermos ver as coisas segundo os nossos olhos. E isso é uma possibilidade. Podemos levar a nossa vida assim também. Mas aquele que escolhe confiar no Eterno e deixar que o Eterno resolva as coisas, entregar nas mãos dele a vida, não é que não vai ter luta, mas ele vai ter vitórias. Ele vai ter vitórias. Veja, olha só a razão. Se a gente for olhar a razão, o que Esaú queria? Esaú estava preocupado com a bênção espiritual? Ficou claro que não. Ele estava preocupado com o quê? Bens materiais, que é o que ele herdaria. E eu pergunto, quem herdou a riqueza de Isaac? Esaú ou Jacó? A palavra não fala, mas nós entendemos, até pela fala de Esaú, quando o irmão dele, Jacó, está voltando, que envia presentes para ele, e ele disse, eu tenho demais para mim, irmão, fica com o que é teu, que ele herdou. Porque Jacó saiu e passou 20 anos fora, e tudo que Jacó estava trazendo, o Eterno deu para ele lá. E tanto é que ele não vai junto com Esaú. Esaú ali, eles têm uma conversa, que vamos falar em outras paraxotas, em que Esaú quer que ele vá para a mesma terra que ele, e ele diz não, ele vai para outro lugar. E Esaú estava onde? Nas terras dele.
do pai. Então quem herdou? A terra, depois nós vemos que fica para Jacó. A terra. Mas os bens do pai, entendemos que ficou com Esaú. Mas se a gente para pensar, Jacó ficou menos rico? O Eterno o abençoou, porque ele escolheu fazer aquilo que era agradável a Deus. De tudo aquilo, na verdade, os bens que o pai dele tinha, que herdou de Abraão também, nós não vemos na Torá o registro de que ele tenha ficado com aqueles bens. Mas o Eterno o fez crescer, o Eterno o abençoou. E para Esaú estava tudo bem, a parte material ele estava. E tanto é que depois, quando os dois estão bem, eles enterraram o pai, começaram a crescer ali, Esaú fala, olha, eu vou para a terra de Seir. Ele também abandonou a terra, ele acabou ficando mesmo para Jacó. Mas os bens, a parte monetária, os valores, Esaú certamente deve ter herdado. Mas Jacó, irmãos, ele tinha uma experiência com Deus, mas uma experiência tamanha, que quando ele chegou, primeiro sonho do Eterno falando que abençoaria ele. Depois ele vai lá para a casa de Labão. Labão o engana, até com relação à filha, porque ele queria casar com Raquel e Labão deu Léia. Depois teve outros problemas das outras concubinas também, para que tivesse todos esses filhos, e nós cremos que o Eterno estava direcionando todas as coisas também. Mas a gente vê a atuação de Labão para tentar confundir as coisas, ok? E ele pegava, quando Labão decidia que determinado tipo de ovelha seria dele, ele colocava graveto na água. E o graveto fazia a ovelha sair malhada ou branca, é isso? É isso mesmo. Ele fazia o que ali? Mexia na genética das ovelhas, colocando graveto onde elas iam beber água. O Eterno dava experiências maravilhosas para Jacó. Hoje nós vemos aí mutações genéticas criadas em laboratório para ter um animal de determinadas cor, de determinada forma, com determinada estrutura óssea e muscular também, tudo certo. Mas Jacó, ele já viu o Eterno fazer isso para ele quando ele estava lá atrás. Olha, quais que são as suas? São as malhadas, então nascia mais malhada. Não, qual que é agora? É as brancas, nascia mais as brancas. Como é que Jacó ia enganar Esaú? Como é que Jacó ia enganar Labão? Não era ele não tinha como, não conhecia genética, não tinha laboratório para fazer isso. O Eterno o abençoava. O Eterno o abençoava, o Eterno o abençoou. Até quando ele vai sair, depois no final a gente vê o Eterno cuidando dele, porque o inimigo está indo atrás dele, Labão, e o Senhor dá um sonho para Labão, olha, guarda de você falar mal ou bem com o meu servo, porque ele escolheu as coisas que eram espirituais. Essa que é a questão, irmão. A gente vê o homem carnal, ele é um homem que preocupa com o seu conforto. O seu bem-estar. Eu estou bem? Estou. Então não importa como é que está o restante. Está tudo certo. Se eu estiver bem. Então todo o restante não importa. Não. Se você encher a minha boca desse prato de lentilha, para que me importa a bênção? Olha só como ele está preocupado com o conforto. E Jacó? Jacó chega no lugar, será que ele não tinha lá um lenço, um pano, alguma coisa, para ele colocar de travesseiro dele? Alguma pedra. Ele não estava muito preocupado com o conforto dele. Ele era um homem de experiências com o Senhor. E aí alguém pode dizer assim, mas é porque ele não tinha nada. Será? Será mesmo que Isaac, que era rico, e a palavra fala, despediu o filho para uma viagem longa e não lhe deu nada para levar?
Saiu ele só com a roupa do corpo, ele não tinha nada para colocar? Ou se realmente ele não estava preocupado, tão preocupado assim, com o próprio conforto? Meus irmãos, essa pedra colocada ali por Jacó, ela pode ser comparada com a Torá. Mas a Torá pode parecer dura, mas ela vai moldar a nossa mentalidade de forma que nós sejamos dignos de fazer parte do reino do Eterno. Nós temos que ter sempre em mente, irmãos, que Yeshua, ele diz lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, lá está escrito, o nome pelo qual se chama, ele é a palavra de Deus. Tudo foi feito por ele e para ele. Então, moldar a sua mente a Torá é moldar a sua mente a Yeshua. Não é à toa que Paulo fala as coisas que eu quero, eu não faço. As coisas que a minha carne quer, eu não faço. E as que eu não quero, eu faço, de forma que não sou eu mais que vivo. A mente dele foi moldada a Torá. Mas que Torá? A Torá religiosa? Não, a Torá do Eterno. O que Yeshua vem, e às vezes as pessoas pensam que ele anulou a Torá. Não, ele não anulou. O que ele fez foi ensinar o que de fato era o intento do Eterno ao transmitir a Torá. Não matarás. Ok, é só não matar? Não. Não ira, não. Não xinga teu irmão, não. Procure ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Procure se aproximar cada vez mais daquilo que é o projeto de Deus para o homem. Procure ser mais espiritual. Procure ser mais Jacó. Procure ser mais Abraão. Procure ser mais, conhecer o Eterno, valorize as coisas do Eterno, não fica na sua razão, não que a gente não tem que ter razão, razão é bom porque ela nos faz raciocinar, até para ler a palavra, nós precisamos ter um pouquinho de razão, precisamos ter um pouquinho de raciocínio, tá certo, mas quando formos tocar a nossa vida, seja qualquer que seja a escolha, paute ela na Torá, nos ensinos da Torá. Molda a cabeça a Torá. Porque Yeshua é a palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a palavra. E nós precisamos tomar a forma de Deus. Nós não podemos nos conformar com o pecado. O que é conformar com o pecado, irmãos? Conformar com o pecado é tomar a forma do pecado. Nós temos que tomar a forma da palavra de Deus, a forma de Yeshua. Mas hoje, com esse entendimento de que a Torá passou, então nós tomamos a forma do mundo. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, ele diz assim, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus importa. Não é à toa que ele fala lá, creio que em Efésios, se alguém puder procurar para mim, eu vou agradecer. Eu acho que em Efésios 5, que fala que nós temos que descobrir o que é agradável a Deus. Descobrindo o que é agradável a Deus. Portanto, meus irmãos, escolher ser como Jacó
escolher ser como Efésios 5, capítulo 10. Efésios capítulo 5, versículo 10. Olha só. Descobrindo o que é agradável a Deus. Vamos ler desde o versículo 6, tá? Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável a Deus. É a escolha de Jacó. O que é que... eu vou fazer parte de um reino eterno? Vou. Eu quero descobrir como é que eu já posso fazer parte aqui. Mas se eu fizer isso, tudo vai se tornar fácil para mim? Não, vai estudar. A vida de Jacó foi fácil para ele. Ele teve uma filha violada. Ele teve briga dentro da casa dele. Ele teve um filho vendido. Ele passou por lutas, mas o Senhor era com ele. E houve luta. Quando ele teve um momento que José, ele vem e traz um sonho, e ele até repreendeu José ali, mas no coração dele, olha o homem espiritual, ele olha e ele fica vendo o que Deus vai fazer daquilo. Ele fica observando, não esquece o que passou. Fala, Deus deu esse sonho, vamos ver o que vai acontecer. Aí depois, José desaparece, morre. Imagina o desespero. Deus me livre. Misericórdia. Trazem para ele a roupa dos filhos como se tivessem sido dilacerados por um animal. E eu imagino a culpa que esse homem sentiu. Eu mandei meu filho sair sozinho, um animal pegou ele. Imagina a culpa que ele carregava. Mas o dia em que José se apresentou para ele, que ele foi lá, então ele entendeu. Ele já estava velho e avançado em dia, 130 anos. Já não via o filho há mais de 30. 130 anos. E ele viu o filho, então ele entendeu o projeto de Deus. Ele entendeu que vai além de mim, vai além de você, vai além, é vida eterna, é além do físico, além do material, além do que você pode ver, é voltar para o eterno, sermos espirituais, termos comunhão com o Senhor, estarmos caminhando, pisando os nossos pés no Evangelho pregado por Yeshua. Yeshua vem, ele ensina a Torá. Ele não era à toa que ele era chamado de rabino. Rabi, mestre, sabemos que tu és rabino, vindo de Deus. Rabino é mestre. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não fizer. E ele fala, você tem que nascer de novo. Nascer de novo, para quê? Para entender que não era só o entendimento humano da Torá. Tinha muito entendimento, e tem. Muita sabedoria. Mas é o desejo de saber o que o Eterno quer. O que o Eterno quis dizer com esse texto? O que o Eterno, qual é o desejo do Eterno para a humanidade? Meus irmãos, nós temos que entender que naquela época eram homens duros, homens brutos. Pessoas que saíram, a lei precisava ser colocada para eles ali, porque pessoas estavam saindo de uma situação de quase que de guerra, de escravidão. Homens duros, precisava. Só que
ser mais sucinta, né? A lei. Só que agora Yeshua vem falar assim, ó, ok, esta parte vocês já aprenderam. Agora aprenda mais, vai além. Busca ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Busca compreender as coisas espirituais. O homem carnal só discerne as coisas carnais. Por exemplo, a lei diz, não matarás. Então é carnal, eu não vou matar, estou dentro da lei, ok. Mas o espiritual, ele vai além. Não é só não matar. Eu tenho que não odiar, meu irmão. Yeshua fala, por que Yeshua fala tanto do perdão, irmãos? Por que ele fala tanto do perdão? E ele ainda diz, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Ele conta parábolas de um homem, um muito rico, que devia para o rei, e o rei chamou ele para colocar ele na prisão, e ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, tem paciência e eu vou te pagar tudo. E aquele rei, movido de íntima compaixão, faz o quê? Ó, você não me deve mais nada, está perdoado. E esse mesmo homem que foi perdoado sai, e ele tinha devedores a ele também. Talvez na cabeça dele podia estar assim, né? Ele estava preocupado, tá vendo? Porque os meus devedores não me pagaram, eu passei essa com o rei, agora eu vou pegar eles. Eu sou muito importante. E aí ele pega, me paga, senão eu vou te pôr na prisão, e vai e põe na prisão. Mas nós estamos sendo vistos, irmãos. Os servos do rei viram isso e vai lá e fala para o rei, fala, ó, você não perdoou? Aquele homem perdoou, pois ele não perdoou o servo dele. E o rei vai lá, então eu vou cobrar de você também, já que você cobra dos seus, você não perdoa, eu também não preciso te perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ser espiritual é além. Além, não é que a Torá passou, não. Você vai além dela. Você vai além. O animal morria no sacrifício pelo perdão do pecado do povo. Yeshua foi além. Ele é o sacrifício que nos trouxe o perdão de pecados. Foi além. Então hoje eu não preciso de sacrifício, não, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele foi além e ele está nos ensinando a ir além. Se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não vai entrar no reino de Deus. Se a sua justiça não for maior, você não vai entrar no reino de Deus. E esse é o objetivo. Nós vamos à igreja para isso, para aprender a sermos espirituais, então sejamos espirituais. Não sejamos como Esaú. Procuremos ser como Jacó. São duas escolhas. Duas personalidades. Uma que herdou a bênção. E a outra até herdou, como eu disse, bens. Herdou bens. Mas a bênção, a Torá, foi transmitida a Jacó. Meus irmãos, nós não sabemos ainda o que é que o Eterno tem para nós. Nós não sabemos ainda, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas há de vir a perfeição. Até aqui, o perfeito é Yeshua, mas ele diz que vai entregar o reino ao Pai. Então vai acontecer coisas que nós não conhecemos, e Paulo diz o que os olhos nunca viram. E o coração nunca sentiu, nunca subiu à mente do homem
Deus tem preparado. Nós não sabemos o que vai ser. Mas nós sabemos uma coisa. Sabemos que se nós escolhermos as bênçãos espirituais, o Eterno vai nos abençoar. Se nós moldarmos a nossa mente a Yeshua, a Jesus, e Jesus é a Torá, não é só acreditar nele. Ele é a palavra de Deus, é o nome pelo qual se chama. Se nós moldarmos a nossa mente à palavra de Deus, então nós estaremos preparados para fazer parte desse reino. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos compreender, que nós possamos ter a nossa cabeça apoiada na rocha, que é Yeshua, que é a Torá. Que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé.